Torcedor vascaíno, se tratando de Vasco da Gama, as coisas são de fato inacreditáveis. Se já não bastasse ontem o Vasco ter sofrido uma goleada histórica para a equipe do Criciúma dentro de São Januário pelo placar de 4-0. Logo após a partida foi comunicada aos torcedores a saída do técnico argentino Ramon Dias. Uma saída que automaticamente pegou o torcedor vascaíno, pegou os atletas, pegou o departamento de futebol, todo mundo de surpresa. Todos, tanto dentro quanto fora do Vasco da Gama, foram pegos de surpresa com a saída do técnico. Até porque estamos falando de um nome que, nesse momento, no futebol sul-americano, é top 10 melhores treinadores. Estamos falando de um nome de River Plate, estamos falando de um nome de seleção do Paraguai, estamos falando de um nome que, principalmente, no ano passado, salvou o Vasco da Gama de mais um rebaixamento. Esse nome não vinha desempenhando um bom trabalho no comando do Cruz Maltino, mas nada justificaria uma demissão de Ramon. Absolutamente nada justificaria o senhor Lúcio Barbosa, ao lado do departamento de futebol do Vasco, demitirem um técnico em que se foi entregue a chave do futebol após a saída de Alexandre Matos. Seria uma grande loucura por parte do Vasco da Gama demitir um treinador que, na semana passada, ao se reunir com Josh Wander, pediu para o CEO do grupo norte-americano se reunir com ele de 15 em 15 dias. Nada justificaria a demissão do mesmo. A menos que hoje o departamento de futebol do Vasco, demitindo o técnico Ramon Dias, quisesse atestar para todos o certificado de incompetência. E é exatamente isso, meu amigo torcedor. Porque se nada justifica, por que haveria demissão? E é exatamente assim que a gente começa esse Acorda Vascão. Porque se já não bastasse nesse momento o Vasco estar sem técnico, há 3 dias de uma decisão que estará acontecendo na quarta-feira contra a equipe do Fortaleza na Arena Castelão. Hoje, dentro do Vasco, o grande problema é: Ramon foi demitido ou Ramon pediu demissão? Porque, torcedor vascaíno, se Ramon foi demitido, o Vasco da Gama terá que pagar uma multa alta pela rescisão contratual com o técnico. Se o Ramon pediu demissão, o Vasco não terá que pagar nada ao treinador. É difícil. Olha, é difícil. Se já não bastasse uma pancada na cabeça numa goleada histórica, o torcedor ainda tem que sofrer com a novela Saída de Ramon Dias do Vasco. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, né? Deixa a corda Vascão, a gente vai explicar a você tudo o que está acontecendo, trazer todas as novidades desse imbróglio gigante envolvendo o Vasco da Gama e o técnico argentino. Porém, antes de começar aqui o vídeo, rapidinho, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar, é claro, as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e se inscreva. A sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Sem ela não iremos a lugar algum. Então, se inscreva no nosso canal. Além disso, deixe aí embaixo também o seu like para ajudar o compartilhamento do nosso vídeo. A gente não está pedindo para você deixar o seu like, tom de apoio ao Vasco da Gama, até porque não tem como apoiar esse Vasco de atualmente. Impossível. Estamos pedindo o seu like para que cada vez mais pessoas, assim como você que está aí do outro lado, possam também ficar informados sobre essa novela louca do técnico argentino no Vasco da Gama. Show? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco, porque de fato, ontem, assim, é até difícil falar isso, né? Mas ontem o Vasco foi goleado pela equipe do Criciúma em São Januário. Diferente dos nossos vídeos em que a gente faz pós-jogo, ou que a gente fala sobre os jogos que costumamos aqui, para quem nos acompanha há muito tempo, trazer números, estatísticas, hoje não terá isso. Que a gente não tem porquê falar de números, não tem porquê falar de estatísticas, não tem porquê falar de finalizações do Vasco, não tem porquê falar de destaques do Vasco. Se foi tudo uma bagunça, se foi tudo uma vergonha dentro do nosso caldeirão. O Vasco, como instituição, como um clube centenário, não merece o que foi feito ontem em São Januário. O torcedor vascaíno, os 19 mil presentes ontem em São Januário, não mereciam ver o que aconteceu ontem. E principalmente, você que está aí na sua casa, você que acompanhou o jogo da televisão, você que é do Rio de Janeiro, você que é do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, não merece, não mereceu e não merece, e não merecerá, né, se acontecer daqui para frente assim, num todo, o que hoje fazem com o nosso Vasco, principalmente o que fizeram ontem.
O Vasco ontem foi goleado para a equipe do Criciúma. Ontem o Criciúma, no quarto gol feito em São Januário, foi aplaudido. Ontem o Criciúma, dentro de São Januário, ganhou olé. Um olé positivo. A torcida do Vasco estava dando olé ao próprio Vasco da Gama. Esse foi o nível. E o torcedor tem, assim, isenção. O torcedor ele pode fazer o que ele quiser. O que ele quiser. Tem o direito. Ainda mais um torcedor tão sofrido como é o torcedor vascaíno. E ontem, para piorar com tudo, após a goleada, o técnico Ramon Dias teve, através de uma nota oficial, a sua saída confirmada. A pergunta que eu te faço é, para de fato saber a sua resposta, você acha que o Ramon Dias tem culpa? Sinceramente, avalie. Você acha que o Ramon Dias tem culpa pelo que hoje acontece dentro do Vasco da Gama? Você acha que o Ramon Dias é o grande culpado por uma eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca? Você acha que o Ramon Dias é o grande culpado na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, o Vasco estar brigando pela permanência? Você acha que o Ramon Dias é culpado pela chegada do Adson, pela chegada do Cleiton, pela chegada do Juan Esforça? Acredito que você já tem uma resposta. E é claro que não. Se não tem alguém que é o grande culpado nessa situação, é o técnico argentino. E ontem, a partir do momento que o Vasco é derrotado, é goleado em São Januário pela equipe do Criciúma, e é emitida uma nota no Vasco da Gama nas redes sociais informando o desligamento do técnico, foi uma grande surpresa. O Vasco, através de nota, disse assim, ó, abre aspas, a gente vai trazer aqui a vocês na íntegra. O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida, Ramon Dias e Emiliano Dias não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente. A informação inicial é que o próprio Ramon pediu a sua demissão após a partida contra a equipe do Criciúma e logo após esse pedido, o Vasco da Gama foi através das redes sociais confirmar a saída do técnico argentino. Mas teve um porém, porque minutos após o Vasco emitir essa nota, Ramon e Emiliano juntos foram até a sala de imprensa dar um pronunciamento. Não foi uma entrevista coletiva, não foi um momento de perguntas e respostas, foi um pronunciamento. Eles sentaram na sala de imprensa, na mesa que há dentro da sala, e falaram ao torcedor, em nome dos dois, não mais em nome do Vasco, porque a demissão já estava selada. A saída dos dois já havia sido confirmada. E durante o pronunciamento, eles falaram que foram pegos de surpresa com a demissão, que aconteceu por meio do Twitter, uma rede social. Inclusive, eles até falam, né? Poderia ter sido de uma outra maneira. A gente poderia saber do que aconteceu de uma outra maneira que senão através das redes sociais. A partir dessas palavras, Ramon e Emiliano, eles estavam querendo dizer que não pediram para sair, mas que foram demitidos. Ou seja, a partir do momento que Ramon e Emiliano se pronunciam dessa maneira, eles estão colocando abaixo a nota que o Vasco, logo após a partida, emitiu, confirmando a saída dos técnicos a partir de um pedido dos próprios profissionais. E aí, meu amigo, é a partir desse momento que eu trago aqui a vocês a grande história, o grande enredo que tende a se desenrolar por esses próximos dias. Pois, torcedor vascaíno, qual é a grande situação? Ramon e Emiliano, eles têm um salário milionário dentro do Vasco da Gama. Tive a informação aqui que o salário de Ramon e Emiliano mensalmente, junto com toda a comissão técnica, é um salário de mais ou menos 2 milhões de reais. É um salário muito alto. 2 milhões de reais mensais. Por ano, Emiliano e Ramon Dias juntos, com a sua comissão, eles recebiam exatamente 24 milhões de reais. É muita grana. É muita grana. Mais que merecida pelo trabalho dos dois no ano passado e mais que merecida pela história desses dois no futebol. A gente está falando de técnicos de River Plate, de Al Hilal, que no ano passado, no início do ano, estava disputando o Mundial de Clubes, eliminando o Flamengo, sendo vice-campeão mundial. Estamos falando de um técnico renomado e com um trabalho muito bom no Vasco no ano passado, que teve seu contrato renovado no início desse ano, exatamente sobre esses moldes de uma média salarial mensal, né, de um salário mensal, de um vencimento de 2 milhões de reais. E qual é a grande situação? A partir do momento que se há um alto vencimento mensal, falo com relação a salário, há-se também uma grande multa rescisória. E é aí que entramos na novela. Se o Vasco demitiu o Ramon, o Vasco terá que pagar a multa, pois foi o Vasco que rescindiu. Se o Ramon pediu demissão, o Vasco não terá que pagar absolutamente nada. E foi a partir desse momento que se iniciou a grande confusão, porque o Vasco, através das redes, confirmou a saída. O Ramon, através da coletiva, disse que foi demitido. E de acordo com informações ligadas ao Vasco da Gama, é que o Ramon foi até a sala de imprensa com o intuito de realizar uma estratégia jurídica. Porque a partir do momento que ele chega na sala de imprensa e fala que foi demitido e não pediu para sair,
é uma declaração que pode ser utilizada juridicamente para não abrir mão da multa rescisória e conseguir um alto valor aí com relação aos vencimentos envolvendo essa rescisão contratual. A declaração de Ramon, de acordo com informações, causou muita revolta dentro do Vasco da Gama. Entendimento interno é que sim, foi uma estratégia do técnico argentino para não abrir mão da multa, e esse realmente momento aí das palavras de Ramon borbulharam internamente. Pessoa ligada ao Vasco da Gama confirma sim que o técnico logo após a partida conversou com o elenco, conversou com o Glauber Rocha, que é o atual, né, profissional que está sendo responsável pela parte de futebol do Vasco, e confirmou que estaria sim de saída. Só para você ter noção, a multa rescisória do Ramon gira algo em torno de mais de 20 milhões de reais. Então é 20 milhões de reais que estão nessa situação. Se Ramon foi demitido, o Vasco terá que pagar 20 milhões de reais. Se o Ramon pediu para sair, o Vasco não paga nada. E aí a gente volta a repetir para vocês. A estratégia do Ramon teria sido ir até a entrevista coletiva, falar que não sabia da demissão, para tentar entrar com uma ação pedindo os 20 milhões de reais na justiça. O Vasco, é claro, está muito chateado, é um clima de revolta interna. O Vasco, inclusive, nesse momento se garante com testemunhas, até testemunhas internas, como atletas, pessoas ligadas ao departamento de futebol. A informação que nós temos é que logo após a partida, o Ramon chegou ao Glauber e pediu a demissão, muito revoltado com assim, a apatia do Vasco ontem em São Januário, com essa goleada histórica. Ele foi diretamente ao Glauber e pediu demissão ao mesmo. O Glauber, como o Lúcio Barbosa, CEO do Vasco, não estava presente em São Januário ontem, falou já ao Lúcio. O Lúcio comunicou ao Departamento de Comunicação do Vasco. O Departamento de Comunicação do Vasco colocou essa nota nas redes sociais, confirmando, né, que a comissão técnica de Ramon e Emiliano não estavam mais fazendo parte do Departamento de Futebol do Vasco. Logo após isso, né, a falar com Glauber, e durante essa nota, Ramon estava dentro do vestiário com os jogadores. Ramon primeiro foi ao Glauber, comunicou e foi para o vestiário. Nesse momento que Ramon estava com o vestiário, falando com o grupo, conversando com o grupo, confirmando o seu pedido de demissão, o grupo se pegou muito de surpresa por isso. Ficou assustado. Jogadores, de acordo com informações, fontes internas, realmente conversaram com Ramon e Emiliano, achando uma grande loucura os dois estarem de saída do Vasco e pediram a sua permanência. E aí que a gente vai para uma grande loucura, né? Porque Ramon e Emiliano teriam ficado impactados com as palavras de Ramon, perdão, né? Com as palavras dos atletas, e teriam se, assim, mudado o seu pensamento. Eles teriam entendido que mereceriam ficar mais no Vasco da Gama e poderiam ficar mais no Vasco ao invés de pedirem demissão. Só que aí que foi a grande questão. Eles conversaram com o grupo e no meio desse período, dentro do vestiário, conversando com o elenco, a nota já saiu no Twitter confirmando a demissão. Então, assim que Ramon e Emiliano saíram do vestiário, já com uma ideia diferente, com uma cabeça mais fria, talvez, não com a cabeça quente, pensando no ato que fizeram, eles tinham um outro pensamento, de que gostariam de ficar. Mas aí a besteira já estava feita, porque nas redes sociais o Vasco já tinha comunicado o afastamento dos dois, o desligamento dos dois, e aí foi por isso. Eles foram até a sala de imprensa pronunciar o que aconteceu. Então é assim, né? Essa loucura. Eles tiveram um pensamento, pediram a demissão, o Glauber comunicou essa demissão ao Lúcio, o Lúcio comunicou essa demissão ao departamento de comunicação, departamento de comunicação que é tão lento, né? Engraçado. Foi rápido, foi até as redes sociais, confirmou a saída, porém nesse meio tempo, né? De confirmar a saída, de passar as mensagens, de conversar, o Ramon mudou de ideia com o Emiliano, mas quando foram conversar novamente com o departamento de futebol, já era tarde demais. Então é uma grande loucura. É uma grande loucura. É uma grande loucura isso que vem acontecendo, porque se Ramon e Emiliano estão utilizando do Vasco para tentar ganhar 20 milhões de reais, é um desrespeito aos dois da instituição, mesmo sendo tudo feito como eles fizeram no ano passado, é um desrespeito. Se eles estão tentando ganhar dinheiro em cima do Vasco, não é uma atitude correta. A gente não vai passar pano por tudo que eles fizeram, é uma atitude errada, mas também é uma atitude errada do Vasco, né? Assim, se eu sou o Glauber, a partir do momento que o Ramon chega para mim e fala, olha só, Glauber, eu tô pedindo demissão, eu chego no canto e falo, Ramon, vem cá, chega aqui, vamos conversar, cara. Você tá no Vasco, cara. Sei que vocês perderam, eu sei que a situação tá complicada, mas você tá no Vasco, filho. Espera um pouco, vamos conversar. A gente tem um ano grande pela frente, coisas boas podem acontecer. Não tem por que ter essa loucura toda. Espera, relaxa, calma, conversa com o grupo, vê com o grupo. Se realmente você quiser, aí você confirma a sua demissão, chega para mim de novo e a gente emite essa nota. Mas calma, não toma nenhuma decisão de cabeça quente não. Agora não, né? O Glauber vai, já confirma a demissão, já passa. Eu acho que volto a repetir,
demora tanto a agir. É rápido, cara. Foi rápido o Vasco ontem. Rápido demais. Vasco para anunciar um reforço é uma semana. Vitor Luiz ficou aí treinando uma semana no Vasco até ser anunciado. Agora, meu amigo, o Ramon falou, às 5h59, às 6h05, o Vasco já tinha emitido a nota confirmando a saída do treinador. Então é uma grande loucura. Quarta, a gente tem uma decisão importante contra o Fortaleza. E uma decisão sem a presença de um técnico. Teremos o Rafael Paiva, que é o técnico do Sub-20. E a peia. Quarta-feira, o Vasco deve tomar uma peia para o Fortaleza no Castelão, o que vai ser mais uma vergonha. O Vasco hoje ruma novamente a mais um ano. Lutar para não cair a Série B até o final do campeonato. É assim, a loucura de fato atrás de loucura. A gente, torcedor vascaíno, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo do dia. Já já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante. Contaremos muito com a presença do show. O que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas.